Convida teus amigos para participar, convida teus parentes, porque nós edificamos através daquilo que nós carregamos. O Senhor deu uma carga de glória e para nós é um grande prazer nós podermos louvar e estar adorando. E o Senhor habita no meio dos louvores, da adoração do seu povo. Sai de tua tenda, ó filho meu. Glória a Deus, aleluia. Ainda bem que foi só isso, porque explodiu as caixas. Houve várias pessoas correndo aqui. Só de eu cantar uma palavra. Pastor, cante uma frase. Meu Senhor, não quero nem pensar. Como a bondade de Deus é tremenda. Então olha, vem cá e fica aí mesmo. Então o pregador dessa manhã, ele esteve conversando conosco, esteve nos ensinando vários princípios acerca da oração, da fé. E aqui no capítulo 5 de Tiago, ele diz assim, ó. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então é muito importante que eu e você, nós estejamos focados em Deus, entendendo qual que é a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, antes do grande e terrível dia do Senhor, Ele nos enviaria o profeta Elias. Diz o livro de Malaquias, no capítulo, se não me falha a memória, é o capítulo 4, que é muito forte. A mensagem que ele deixa para nós. Aí diz assim aqui, ó. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que coisa tremenda. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia está para vir e abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Olha como é forte. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então é muito importante que eu e você, nós venhamos colocar o nosso coração em Deus e empregar fé, exercitar fé, acreditando que o cumprimento das promessas do Senhor, elas já estão acontecendo nesse tempo. Elas já estão sendo derramadas sobre a terra. Esse dia que eu tenho acompanhado a meu irmão biológico que está hospitalizado, e estivemos aí em 2 hospitais diferentes, acompanhando essa movimentação, e eu louvo a Deus pelas suas orações, porque ele está evoluindo de um quadro de total desespero, de total desesperança, mas através da minha oração, da sua oração, Deus estendeu as suas mãos de misericórdia, está trazendo resposta para a minha família também. Hoje o pregador da manhã estava aqui contando vitórias de tantos amigos que estavam recebendo alta, de ontem até hoje. Dona Valda também aí, que saiu hoje, está me assistindo aí. Um beijo no coração, tá? Parabéns pela vitória, nós nos alegramos com a senhora, tá? Deus é na sua vida, Deus é na sua história, na sua família. Um beijo no coração. É muito importante. Então a palavra do Senhor diz assim: no princípio criou o Deus os céus e a terra.
Então, no princípio, o início é simplesmente Deus. O início é Deus, tudo parte de Deus. Todas as coisas são nele, e são por ele, e são para ele. São todas as coisas. É ele que tem manifestado, querido, a sua graça. E através desse mover tão poderoso que ele está acontecendo nesses últimos dias, nós estamos confinados em um Big Brother real. Um Big Brother onde nós estamos aqui nas nossas casas fechados. Os prédios das igrejas, os prédios de algumas fábricas, de alguns comércios estão fechados. E as pessoas estão nas suas casas. Mas o céu, ele não está impedido de receber a minha oração, de receber a sua oração. Então nessa tarde nós vamos entrar em guerra, nós vamos entrar em batalha. Eu não sei se você já assistiu um filme chamado O Último Samurai, com um rapaz chamado Tom Cruise. Deve ter o tom assado, né? O cozido, mas esse é o Tom Cruise. Então, ele vai e se mistura em uma aldeia de samurais, porque ele está cansado de participar de várias guerras em vários países, contra várias pessoas diferentes, em busca de retorno financeiro. Ei, olhe para cá e preste atenção. Todo guerreiro que ele se enfileira, que ele se alista para perfilar, para ele ter um enfrentamento de batalha, o sacrifício, querido, do meu resgate, da tua redenção, da nossa redenção, custou caro. A nossa salvação é um espetáculo tenebroso de sangue. Então todo guerreiro, ele tem que ter consciência de que ele vai sangrar, de que ele vai correr risco, querido, de morte. E essa é uma convicção que todo intercessor precisa ter. Ele tem que ter na sua mente que eu e você, nós fomos comprados por bom preço. Então esse preço de sangue, ele foi, querido, investido em Cristo. O Senhor, querido, foi Ele quem me comprou. Então, como nós estávamos hoje aprendendo aqui com o homem de Deus pela manhã, dizendo que querido, esse exercício de fé, é esse exercício que vai aumentando, fazendo com que nós venhamos crescer, como diz o apóstolo Pedro no capítulo 2 ali, que nós nos alimentamos desse leite genuíno, desse leite racional, o qual vai nos fazer ir crescendo. Então o exercício da fé vai fazer com que você venha desenvolver, com que você venha crescer. Mas isso é uma batalha de mente, isso é uma batalha onde nós estamos guerreando com o invisível. O Senhor diz na sua palavra, ali no capítulo 1 de Efésios, no verso 3, dizendo para mim, para o senhor, para a senhora, que o Senhor, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O Senhor, Ele não está pura e simplesmente nesse céu que nós vemos. Isso aqui se chama atmosfera. Mas o que nós estamos conversando, minha senhora, o que nós estamos tratando aqui é que Ele, a palavra que o apóstolo Paulo diz, que foi arrebatado até os terceiros céus, é lá onde Deus está, lá onde está o trono de Deus. É lá que eu e você fomos gerados em Cristo. Por quê? Porque Deus, Ele é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós ocupamos uma matéria, nós estamos matéria, mas nós somos espírito. Então a minha guerra, ela é no invisível. A minha batalha, ela é no transcendental. E eu e você precisamos de ter esse entendimento. Mas o adversário das nossas almas, ele vai trabalhar para desconstruir isso. Porque se essa crença, ela não é consolidada, se esse exercício de fé, ele querido, há uma dissonância, há alguma coisa que vai fazer com que eu venha desacreditar de que
eu estou sentado com Cristo nas regiões celestiais, então meu combate ele não terá a mesma força. O nosso combate, querido, é no Espírito. E eu quero nessa noite, nessa tarde, nesse início de noite, orar junto com o Senhor, orar junto com a senhora. A Bíblia diz que no início chega Elias e diz: olha, é o seguinte, sob a minha palavra, não vai chover durante 3 anos. Não vai chover, não vai cair nem sequer orvalho. Aquelas microgotículas que caem durante a noite. E aí Deus vai e fala para o anjo: olha, tranca tudo, não deixa passar nada, porque aquele que tem intimidade comigo já lançou o decreto. E diz que não vai cair água, que não vai cair nada. E eu estou fechado com meu filho, e não vai cair. Ah, querido, quando nós cremos na palavra, quando nós vivemos nesse nível de aliança com Deus, nós falamos em nome de Deus, o invisível se torna material. Por quê? Porque lá no invisível eu já tenho toda a sorte de bênção. Ela já está pronta lá no invisível, na prateleira do invisível, na prateleira do Espírito. Todas as suas bênçãos espirituais já estão prontas. Mas eu preciso fazer o quê? Eu preciso te ver no reino do Espírito. Eu tenho que ver. O que foi que Deus disse para Abraão? Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas dos céus. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Verdade. Agora, lá na minha casa, minha senhora, meu sogro, ele tem 80 anos. Foi mais ou menos essa idade, onde ele recebe uma palavra de Deus, dizendo: olha, tu vai fabricar um menino. E a tua mulher é quase da mesma idade. Ele andava por aí, profetizando para a moçada: olha, eu vou ter um menino. Olha, eu vou ter um menino. Olha, eu vou. Mas quem deu crédito à nossa pregação? Então Deus vai e olha para as estrelas. E quando dava a noite, ele ia e olhava. E essa profecia demorou, querido, 10 anos para se cumprir na vida desse homem. Quando ele tinha 100 anos, o menino nasceu. A esposa dele tinha 90. Mas o poder de visualizar as estrelas deu para ele convicção. O poder da visão. Ele traz para nós o encargo de que nós estamos no caminho certo, de que aquilo que nós fazemos está em consonância com a palavra do Rei, e por isso nós não recuamos, por isso não abrimos mão do que cremos. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares e creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu e a tua casa será salva. Não haverá impedimento para aquilo que sair da tua boca. Você que está aliançado com Deus, há uma palavra de destino semeada no teu coração. Então esse jovem chamado Elias, ele diz: olha, não vai chover. E não choveu. E aí todo mundo mordido com o Elias, todo mundo com raiva do Elias, porque o Elias profetizou a sequidão e realmente aconteceu. E o povo, querido, que tinha uma aliança de nascimento com Deus, começou gradativamente. Nós estamos vivendo isso. Então o pregador hoje pela manhã, ele esteve colocando para nós sobre a oração, e dizendo para nós que a nossa oração, ela é bem diferente de uma oração de um judeu. A oração de um judeu, ela tem uma ligação muito forte
com o prédio, com o espaço, com a geografia. Hoje o prédio está aqui vazio. Está eu, a minha esposa aqui, meu filho e mais uns 3 levitas. Mas é em casa, querido, que as minhas batalhas acontecem. É na rua que o enfrentamento ele acontece. É no reino do Espírito, querido. Porque nós não dependemos de uma muralha para buscar a Deus. Nós não dependemos, querido, de um prédio para buscar a Deus. Então hoje à noite nós, pela manhã, o pregador estava dizendo que aonde era o templo de adoração a Deus, hoje tem uma mesquita com a cúpula lá brilhosa, que tem tudo quanto é fotografia de Israel. Mas é uma mesquita muçulmana. Aí só sobrou a muralha da Jerusalém antiga. Ah, querido, nós temos muito que aprender com essa história de Elias aqui. Aí ele vai e diz assim, ó: nós vamos fazer um desafio de fé. E o Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro em Israel. Eu tenho uma menina de 6 anos, tenho 52, Deus me agraciou. Já nessa idade eu tenho uma menina de 6 anos. Mas eu tenho uma preocupação com aquilo que ela assiste. Eu tenho uma preocupação com aquilo que ela ouve. Eu tenho uma preocupação com meu filho, com aquilo que ele vê, com aquilo que ele assiste, com aquilo que ele ouve. Então, como fazemos? Eu e a pastora, a gente se reveza nesse cuidado. Porque se a minha filha, se a sua filha, lá na escola onde ele ou ela frequenta, ou frequentava, né, que agora nós estamos nesse período, ela vai desenvolver um relacionamento, uma amizade, uma conversa com alguém que conversa frequentemente, de 6 anos, 7 anos, conversando sobre namorado. Isso é uma linguagem muito comum entre as crianças dessa idade. Não se preocupe, querido, porque daqui 15 dias, essa criança, ela vai estar conversando sobre namorado. Então cabe a mim e a você, querido, acompanhar. Cabe a mim e a você ser criterioso na formação dessa criança. Porque o apóstolo, ele está dizendo que Coríntios 10, ele diz que porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Aí ele diz mais, construindo um argumento que de alguma forma era contra nós, e levando cativo a Deus todo pensamento à obediência de Cristo. Olha como isso é forte. Quando você, querido, está em casa, a minha mente, a sua mente, ela é atacada por vários pensamentos, de acordo com aquilo que eu estou ouvindo, de acordo com aquilo que eu estou vendo. Ah, pastor, eu gosto do filme do Stallone, eu gosto do filme do Arnold Schwarzenegger, e ele taca a bala no pessoal, e é roubo, e é morte, e é estupro. As construções dessas ideias, elas vão maculando o seu subconsciente.
E ali de repente o mocinho vai e começa a se esfregar com uma moça super jovem. Você já imaginou o mocinho do filme se esfregando lá no filme com uma jovem senhora de 78 anos? Ia ser forte, né? Por que é jovenzinha? Para construir uma ideia na minha cabeça e na sua. É nesse contexto de mundo que nós estamos inseridos. E é esse tipo de ideia que eu e você precisamos de pensar quando nós estamos na nossa casa. Então, essa sociedade, no momento em que o apóstolo, no momento que o líder, no momento que o profeta Elias, ele profetiza, ele se retira de Israel para um ribeiro, para uma montanha, e lá ele começa a buscar a Deus, lá ele começa a intensificar em Deus. Mas quando ele volta, Israel, querido, está adorando um Deus chamado Baal, está queimando seus filhos a esse Deus de pedra. O povo de Israel, pastor? Sim, senhor, o povo de Israel. Aí ele chega com esse argumento. Põe teu dedo aí na sua cabeça, minha senhora, meu senhor. E olha só o que o profeta Elias fala. Ele disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então esses caras, eles estavam em uma condição, com uma semente de dúvida, se o Pai, se Deus realmente os amava ou não, ou se era Baal que era realmente o cuidador daquela nação. Então ele lança um desafio, e aí ele diz assim, ó: se o Senhor é Deus, serviam a Ele. Se Baal é Deus, serviam a Ele. Olha que coisa forte. Cadê, meu Deus? Até perdi aqui. Mas acompanha aqui o movimento junto comigo. Aonde ele diz dessa forma: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando concheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Ei, a tua fala te compromete. Levante a mão aí na sua casa, minha senhora, meu senhor, e diga: eu sirvo é Deus. Eu creio nos seus profetas e eu vou prosperar. Eita Jesus. A palavra do Senhor diz, querido, no livro de Provérbios 21:5, que da multidão dos seus pensamentos bons, a abundância de vida, uma vida abundante, vai tomar conta de você. Significa que se você pensa em Deus, se você pensa nas coisas de Deus, você terá uma vida abundante. Você terá uma vida de alegria, você terá uma vida de prazer, você terá uma vida de paz, uma vida de harmonia, ainda que você passe por situações difíceis. Esta é a palavra da fé que pregamos. Eu e você, querido, precisamos de restaurar o altar de Deus com uma oferta correta. Olha o que ele diz no verso 33. Ele diz assim: então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Olha como isso é forte. Aqui atrás eu tenho duas lenhas cruzadas, dois pedaços de madeira. Quando nós obtemos a revelação daquilo ali,
o nosso mundo, ele é totalmente transformado. A palavra do Senhor, ela diz para nós no Novo Testamento, em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto de mente. Olha como é forte. Mas pastor, eu não estou sentindo nada nessa pregação. Vê se está escrito um culto sentimental. Não está escrito sentimental, está escrito racional. Se fosse sentimental era para você sentir. Mas por misericórdia do Senhor, você já está sentindo a glória de Deus aí no teu coração. Você está sentindo que a presença do Espírito Santo, através desse aparelho, através dessa ferramenta, já invadiu a tua mente, já invadiu a tua casa, e uma convicção de fé, ela está levantando você por dentro, está colocando você de pé, mesmo que o teu parente ele esteja internado, mesmo que você esteja desempregado, como o pregador que me antecedeu aqui, que vai completar 2 anos desempregado, mas ele segue nessa fé e nada tem lhe faltado. A palavra do Senhor diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas como é, querido, que eu posso construir essa oferta a Deus? Porque isso, meu senhor, minha senhora, que o senhor está fazendo aí nesse estufado bonito, novo, né, comprado pela internet, o pessoal vier entregar aí num caminhão bonitão, né? E o senhor, a senhora, quem sabe, dá até uma cochilada aí de tarde nesse sofazão bonito. Olha o que diz a palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. Ei. A Bíblia diz, querido, que nós servimos a Deus, não é pois Ele é santo, mas porque Ele é santo. Assim como o Senhor, Ele fala, tá, para Abraão, dizendo, anda em minha presença e ser perfeito. O Senhor Jesus diz no seu discurso em João, capítulo 10, dizendo que nós precisamos servir a Deus. Sejam perfeitos como o vosso Pai, Ele é perfeito. Você serve a um Deus, querido, de santidade. Você serve a um Deus, querido, que Ele é totalmente separado da maldade. Querido, para onde você vai, para onde eu vou, a santidade é o que impera. A glória dele, ela é tão grande. A presença dele, ela traz tanta convicção, querido, de que ele é santo, de que mesmo a presença dos santos anjos no céu não tem nenhuma outra argumento, nenhuma outra expressão a não ser santo, 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 porque ele é santo. Aqui está falando, querido, de um propósito, pelo qual o Senhor, Ele nos criou, para que nós fôssemos semelhantes a Ele, totalmente separados para adorá-lo, para servi-lo, para glorificar o seu nome. Eita, Jesus de vitória! Então Ele vai, querido, e Ele separa 12 pedras. Você olha, pega 12 pedras e constrói esse altar. Essas pedras, elas não podiam ser buriladas. O que é buriladas? Era quando eles passavam o buril e eles talhavam as pedras. Essas pedras, elas não poderiam, querido, ter a interferência humana. Puxa vida, quem sabe você está gostando dessa palavra,
e até já compartilhou aí com teus parentes, até já compartilhou aí com os teus amigos. Ah, e esse pastor é uma bênção. Uma bênção depois que Deus passou o seu buril na minha vida. Era uma peste, minhas irmãs, uma peste, meus amigos, Satanás, uma praga, não prestava para nada, mas Deus me olhou e teve misericórdia de mim, assim como teve do senhor e da senhora. E Ele entrou na minha vida, e Ele está me transformando a cada dia que eu vou me deixando tratar. Esses dias de pandemia são dias aonde eu e o Senhor, aonde eu e a senhora estamos sendo tratados por Deus, estamos sendo transformados, porque o Senhor está reparando esse altar dentro do nosso coração, está reparando esse altar dentro da nossa casa. Ei, aleluia. Tem uma passagem aqui no livro de Jó, Jó 15:15, eu acho, que ela traz um argumento muito forte. Como é que o jovem diz? Ele diz assim, ó: o que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Olha o argumento forte, as perguntas. Verso 15: eis que nos seus santos ele não confia, e nem os céus, olha aí, nem os céus são puros a seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como água. Esse jovem filósofo está dizendo que nem o céu de Deus contém a santidade, a pureza de Deus. Ele é santo, Ele é puro. E Ele sonha com isso, Ele planejou isso para mim e para o Senhor. Por isso nós precisamos, queridos, pensar nisso. Porque a palavra diz no livro de Hebreus que sem santidade ninguém verá o Senhor. Lá no céu, querido, não tem poste. Lá no céu ninguém vai meter uma conta de luz por baixo da sua porta. É, meu senhor, minha senhora. Porque Ele é a própria luz. Mas o inimigo, ele vai trabalhando para semear dúvida no nosso coração. O senhor já percebeu, a senhora já percebeu que quando uma pessoa ele sai de uma congregação, ou a congregação não presta, ou o pastor ou o cantor não presta daquela igreja? O problema não é o pastor não prestar, o problema não é o louvor não prestar, não é o líder não prestar. O problema é eu pegar esse pensamento, essa convicção pessoal, e eu sair semeando, porque isso é abominável aos olhos de Deus. A coisa que mais Deus abomina. Provérbios capítulo de número 6 vai falar sobre isso. Então é muito importante que eu e você nós tenhamos essa convicção de que o Senhor, querido, Ele está trabalhando isso na vida da igreja. Ele está preparando, querido, o seu povo para a colheita. O Senhor vai vir buscar, o Senhor está voltando para vir arrebatar um povo santo, um povo separado. A glória do Senhor está invadindo a sua casa, a glória do Senhor está invadindo a sua mente, a glória do Senhor está sendo derramada sobre o seu espírito, e uma unção de gozo, paz e alegria tem invadido a sua vida. Aí onde o Senhor está, aí nesse pronto-socorro, aí nesse ponto de táxi, aí dentro do ônibus,
com essa borrachinha aí dentro do seu ouvido, ouvindo essa mensagem de poder que está chacoalhando a história da sua fé. Há uma palavra de destino nessa tarde, nesse início de noite, que vai mudar a sua história. Esse é um tempo novo. Então o profeta Malaquias levanta a sua mão e diz: eis que Elias virá, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a palavra diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, e dos rebeldes a uma convicção de prudência. Olha que coisa tremenda. O profeta está dizendo que alguma coisa ia acontecer nos últimos dias, aonde o pai, que quem sabe só vive numa fábrica, que quem sabe só vive lá na loja, na repartição pública, o Senhor Deus, ele ia criar uma condição aonde esse cara, ele seria forçado a se relacionar com seu filho, a se relacionar o filho com o pai com a esposa com o marido. Algumas pesquisas falam sobre o índice de violência doméstica que tem aumentado, mas isso é necessário para que esse coração de pai ele se volte. O Senhor está derramando uma convicção de arrependimento nesses dias, onde nós estamos nos voltando, querido, para Deus. Selecione, minha irmã, com muitos rogos eu suplico, selecione o que o teu filho está assistindo, selecione o que o teu marido está assistindo, que a senhora está assistindo, porque há uma necessidade de paz na nossa casa. E isso, quando nós consertamos o altar de Deus sobre a nossa casa, quando nós começamos a olhar o tipo de construção no nosso psique, que tipo de pensamento nós vamos construindo sobre a sociedade, sobre os líderes que foram postos nas nossas sociedades. Então esse jovem filósofo, ele está dizendo que as gerações se alimentam, bebem corrupção. Como poderia ser diferente? Então o apóstolo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto inteligente, que é um vosso culto que raciocina a quem você adora. O Senhor Deus, ele é Espírito. Então a minha adoração, querida, no nível do Espírito, precisa tocar no trono de Deus, precisa chegar ao coração de Deus. Há uma palavra, querido, em João 4, se não me falha a memória, é o 23, onde o Senhor está conversando ali com uma moça, e ele diz: olha, chegará o dia, e a hora já chegou, e é agora. O Senhor usa essa expressão, o Deus do agora, em que vocês adorarão o Pai em verdade. Então esse é o tempo da adoração sincera diante de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus com conversa fiada. Então o salmista Asaf, ou Asaf, não sei, no Salmo 73, ele está fazendo uma menção naquela adoração, naquela canção, sobre a prosperidade dos ímpios. Ele está chocado, ele está em conflito aqui dentro da sua mente. O capeta está cerceando a mentalidade dos crentes, de que Deus, ele não se importa com o nosso sofrimento, de que aquilo que você está vivendo, que você está entregue à própria sorte, que ele não estende a mão para te guardar. Deus está contigo. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tribulação. Não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que o monte se transporte para o meio dos mares, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Creia na palavra de Deus, creia nas promessas do Todo-Poderoso. Saia dessa vida medíocre, saia dessa vida de meia tigela.
Não estou falando de emprego, não estou falando de dinheiro, não estou falando de carrão. Eu estou falando de uma vida de intimidade com Deus. Se eu vou ser crente, eu vou ser um crente para fazer a diferença. Assim como João Batista não se encaixava na sua geração, e que veio sobre ele a unção e o manto de Elias, onde ele ia convertendo o coração dos pais aos filhos e dos rebeldes à prudência do justo. Então Elias, ele chega com o povo, ele vai e repara o altar de adoração. Ele chama o povo para adorar e diz: não, vocês podem adorar o Deus de vocês, vocês podem apresentar a oferta. Minha senhora, o que a senhora está fazendo aí na sua casa é uma reunião de adoração a Deus. E a Bíblia diz que ninguém chegará diante de Deus de mãos vazias. É um culto a Deus o que o senhor está fazendo aí. Então abra a mão, abra o bolso, ajude a obra de Deus, ajude a obra do Senhor, porque se você não ajudar, Deus vai enviar outra pessoa, mas o seu nome não entrará na história. A Bíblia diz para mim, diz para o senhor, para a senhora, que uma mulher, ela foi e ela derramou um perfume caríssimo, e o Senhor disse: não embarace essa menina, não embarace essa moça. Senhor, o caráter dela é meio duvidoso. Ele disse: não interessa, porque o que ela está fazendo vai entrar na história. Aonde esse evangelho for pregado, vai servir de testemunho o que essa moça fez. Olha, Deus está te chamando de volta, menina. Deus está te chamando de volta, minha irmã. Mas pastor, eu bebi cerveja, eu bebi cachaça, eu abandonei a minha... Volte para Deus. Ele te ama, Ele que é santo, é Ele quem nos santifica, não é o pastor. Não sou ninguém para santificar a tua vida. Deus, Ele está derramando uma unção de glória, está derramando uma unção quando o altar da adoração é restaurado. Ei, chorebe cantarabassou e cantarabai, leva hora e cantarabassou, carabai. Deus consolida a mente desse crente, para que ele creia onde ele está consolidado. Eu preciso de 5 minutos para me acabar a introdução. Já estou acabando a introdução. Louvado seja o nome do Senhor. A santidade, querido de Deus, ela produz harmonia. Deus, querido, Gênesis 1, 23, ele diz: façamos o homem a nossa imagem. Olha que coisa forte. Então essa natureza de Deus, essas particularidades, essas micropartículas da identidade de Deus, Ele planta em 2 representantes dele, no homem e na mulher. A harmonia entre os dois era perfeita, o entendimento entre eles era perfeito, havia paz, havia harmonia, havia alegria, havia gozo do Espírito, lá onde esses dois viviam. É isso que o Senhor, Ele sonha nesses últimos dias para trabalhar aí dentro da tua casa. Você vai amar mais a tua esposa, você vai respeitar mais, mulher, o teu marido. Os dois vão viver um para o outro, como se tivesse a esperança, a volta do Cristo para hoje, esperando a volta do Cristo para agora. O Senhor está restaurando o altar da família antes do grande e terrível dia do Senhor. Esse é o dia que muda a história da tua família. Esse é o dia que muda a história do teu relacionamento com o Pai. Ei, o povo judeu chegava e orava, e era passado de pai para filho. Pai Abraão, eu não sou como os samaritanos. Eu dou oferta, eu dou dízimo. Ei, a Bíblia diz que Jesus, ensinando no Sermão do Monte, disse: se a vossa justiça não exceder
na justiça dos escribas e fariseus. Eles oravam muito, eles jejuavam muito, e eles ofertavam muito. O problema é que eles faziam isso para obter reconhecimento humano. O problema é que a motivação do coração era o aplauso do público, era que as pessoas estivessem aplaudindo a eles mesmos. Então, queridos, quando tu lê Atos 19, vai dizer que por 2 horas os caras ficaram lá gritando: grande é a Diana dos Efésios. 2 horas. Mas será que eu como pastor, eu como crente, eu como missionário, eu como líder, faço 2 horas? O Senhor disse: não usei de vãs repetições. Essa palavra foi dirigida a Coríntio, querido, aonde essa deusa Afrodite era a matriarca daquela cidade, uma deusa referida à prostituição. Coríntios capítulo 5, ele está falando, queridos, que o apóstolo diz que ele está perplexo de ouvir que há entre o meio do povo de Deus imoralidade, e imoralidade tal que um cara esteja tendo um caso com a própria madrasta. Ele diz: como ainda não expulsaram esse cara de dentro da igreja? Ele está indignado como a mentalidade do crente desceu a um nível de degradação moral dessa envergadura. O Senhor Deus, ele está resgatando valores, o Senhor Deus está resgatando princípios, o Senhor Deus está devolvendo um altar de adoração dentro da tua casa. Hoje à noite você vai colocar louvores, hoje à noite você vai colocar músicas de adoração, você vai estar adorando, você vai estar celebrando com o teu filho, com a tua esposa. Ei, Deus! Ouve o clamor da igreja. Deus poderoso. Chore, me cantar, amassore, cantar. O Senhor recebe o santo, recebe a glória de Deus, recebe renovação. Ei, Deus! Ei, Deus! Eu creio nas promessas. Ele está voltando para vir buscar uma igreja santa, pura e limpa, cheia da glória, cheia da unção. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ei, Deus, glória sobre esse lugar. Estamos vivendo um novo tempo. Tu és santo, santo,
encontrar em todo lugar, em toda a terra, mas você jamais vai encontrar um Deus todo-poderoso, um Deus excelso, um Deus sublime, um Deus que está vestido de glória. Libere agora o seu coração, libere agora o seu coração diante dele e declare a sua santidade. Toma primazia no nosso meio. O primeiro lugar é teu. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Em ti começam e te terminam todas as coisas. Tu é o primogênito de toda a criação. Tu é o primogênito dentre os mortos. Receba a honra, receba a glória, receba o altar de adoração. E que fique sabendo que tu és Deus em Israel. Que fique sabendo todo o povo que tu és Deus em Israel. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Os céus nesta noite possam ser cheios da glória do Senhor e a Manaias. Eu quero declarar nessa noite que toda enfermidade caia por terra, que toda enfermidade caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, gratidão, Senhor, a Ti, Senhor. O Teu amor, Senhor, a Tua presença, Pai, é incomparável, é incomparável. Oria Manamachana Manaias. Quero agradecer a todos os amados irmãos, a todos que esteve conosco nessa live, a nossa amiga Maria, a Suzy lá do Mauazinho. Eu quero dizer que Deus, Ele não está morto, Deus, Ele está vivo, e a presença dEle é real nas casas, é real nos hospitais, é real na nossa nação, aleluia. Oh, meu querido, oh, enche a tua casa com a glória de Deus, enche a tua casa com a presença do Espírito Santo, aleluia. Obrigado a todos que estiveram conosco, a todos os irmãos do Viver Melhor de Petrópolis. Deus, que gratidão, Senhor, que eu tenho para te dizer, Pai, por esse dia, por essa noite. A irmã Graça Leocádio, a irmã Lúcia Félix, a Caroline, a pastora Valdinéia, um abraço, minha pastora, parabéns pela recuperação da sua mãe, um abraço na nossa mãezinha, porque ela é nossa mãezinha também. Meu Deus, é Regina Nery, um beijo, Regina. A Leda, Maraneiva, você é um milagre de Deus, minha flor, te amo. Gisele, a pastora Silvia, Lúcia, a irmã Ana, a mãe do irmão Arnaldo, meu Deus, Adriano Machado, tantas pessoas, Dori, Graça, Fátima, Miguel, Rayane, Maria Glória, um beijo,
seu coração, meus queridos. Aleluia. Quero agradecer a Deus, porque quando nós clamamos, o desafio do profeta é: o Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. Quando nós clamamos com sinceridade, com pureza de alma, o Deus do fogo, Ele vai incendiar a minha vida, a sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. A tua casa vai se encher dessa presença que vai queimar todo o espírito da maldade, a revelação da cruz, querido, a acusação, a maldição, a impureza, ela já foi toda crucificada na cruz. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Um abraço para Joyce, Lira também. Meu Deus, é tanta gente linda e maravilhosa. Você de fora do Brasil, aí da Espanha, né? Espanha. Fernando, Deus te abençoe. Um beijo no teu coração. Não desista da fé. Estamos juntos, misturados. Terça da Vitória, às 19 horas. Hoje eu queria falar com você sobre santidade que conduz à integridade. Nós estaríamos falando sobre isso. Santidade que conduz a um coração generoso. Não deu tempo, tá? Mas nós conseguimos encerrar a introdução. A santidade que produz alegria. A tua casa vai encher de alegria. A santidade que produz pureza. Mas isso, terça-feira da Vitória. Chame seus amigos. Chame o povo de Deus para estar adorando, porque o Deus vai responder com fogo. E a nossa família: pastor, e se o Senhor Jesus voltar hoje mesmo ou então amanhã? Aí a terça-feira vai ser lá no céu, fogo de Deus, unção do Espírito, e a glória de Deus vai encher a nossa mente. Traga uma mente cativa a Deus. Deixe que Ele vai moldar os nossos pensamentos. Venha saturar seus pensamentos, a sua mente, com a palavra de Deus. É ela quem norteia a nossa vida, a nossa família. No nome de Jesus. Muito obrigado, um beijo no coração. E continue nessa fé. Nós ainda vamos louvar aqui um bocado ainda, tá? Não posso te convidar para vir para cá, porque a porta está fechada, tá? Mas receba da glória do Senhor, no nome de Jesus. E vamos de adoração, no nome de Jesus. Tu és o meu amado filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos, cantando